como é liderar atletas que têm já uma aura de estrelas, né? Todo mundo falando, comparando com grandes nomes já consolidados. Como é essa tua questão de gestão de pessoas, cara? Como foi você cultivar esse seu lado gestor de pessoas, que é um lado que tá se mostrando algo muito valoroso e algo que no mercado de trabalho hoje é escasso. Sim. Eu acho que é o maior desafio. Acho que hoje a arte marcial é importante, mas o maior desafio que eu tenho hoje no time é gerir tantas pessoas boas. Eu digo que eu tenho um time que todo mundo é camisa 10. Então, você pegar o Caio, seria o único atleta grande de qualquer equipe. O Rufi seria o grande atleta grande de qualquer equipe. O Jean, o Carlos Prates. E, de repente, a gente consegue colocar todos dentro do mesmo grupo, entendendo que juntos eles são mais fortes do que sendo individualmente líderes de uma equipe. Eu acho que esse papel, a primeira coisa que eu falo é que perguntam quem é o patrão da Fight Nerds. E não sou eu o patrão da Fight Nerds. O patrão da Fight Nerds é o resultado. Então, você entendendo isso, você consegue driblar a maior armadilha que todo líder tem. Que se uma decisão ele está tomando por uma questão prática ou pelo ego dele. Porque é uma armadilha. Toda vez que eu vejo um atleta, às vezes, querendo uma coisa que eu não concordo, o meu ego me fala, pô, se impõe. E eu tenho que pensar, pô, mas e para o resultado? Isso é bom? E muitas vezes eu tenho que segurar meu ego e falo, não, apesar de não for a forma que eu pensei, apesar que não seja eu que estou implementando, isso que foi passado ajuda ao resultado. Então, eu me ponho como coadjuvante em algumas ações para que eu consiga reger uma orquestra de pessoas que tocam o instrumento da forma deles. Eu acho que essa soma é muito importante. E você tocou no assunto, Carlão, que eu acho que é o maior mérito que a Fight Nerds tem hoje. A gente está mostrando que para o atleta brasileiro hoje, o melhor lugar para se formar é no Brasil. Que tinha se criado uma cultura de que o atleta brasileiro, para chegar no topo, tinha que sair do Brasil para treinar. Eu acho que começamos com o Vale Tudo. Eu acho que temos um dos arquitetos do MMA moderno hoje, que é o Carlão. Eu sigo um caminho que você trilhou. E assim, as equipes boas eram as brasileiras. Só que eram formadas por grandes mestrões, que eram os donos da verdade, e que muitas vezes eles controlavam o processo todo. Então, muitas vezes o mestrão era o líder da equipe, dele contratava um amigo dele, o primo. Então, ficava tudo girando em volta do mestrão, que era o dono da verdade. E os americanos começaram a mostrar que, de repente, uma forma onde o cara contrata o melhor fisioterapeuta, o melhor preparador físico, ele monta um time profissional, isso funcionava melhor que um mestrão que centralizava tudo. E por muito tempo os americanos passaram estruturalmente a gente. Só que, cara, eu tenho ido muito para o PI, Performance Institute do UFC. E eu vejo muitas vezes que hoje o atleta virou o mestrão lá. Então ele é o dono de todo o processo. Então ele contrata, como ele contrata todas as pessoas, ele diz, por exemplo, um dia, se ele não quer treinar, ele não vai treinar. Se ele quer treinar menos ou se ele quer treinar mais, ele controla o processo. Isso também pendeu a balança muito para o outro lado. Eu acho que a Fight Nerds está mostrando que o conceito de equipe ainda é mais forte do que o atleta conduzir todo um time. Então, a Fight Nerds, eu acho que o maior mérito é a gente conseguir balancear isso. Nem eu sou o dono da verdade, vou impor o que eu quero, nem eu acato tudo que o atleta faz. Então, há muito tempo eu digo que minha relação com os meus atletas é uma relação de sociedade. Porque o sócio, ele não está abaixo de mim, não está acima de mim. Mas eu quero um sócio bom, eu cobro do meu sócio que ele trabalhe bem, assim como o meu sócio vai cobrar que eu trabalhe bem. Então, acho que essa relação de sociedade que eu estabeleci com meus atletas, a gente potencializou os dois lados. Então, eu tenho uma gestão, mas eu tenho uma obrigação também. E o atleta também, ele tem uma obediência, mas ele tem uma voz ativa também. Então, acho que dentro da Fight Nerds a gente tem várias microempresas que trabalham juntas. Eu diria que no mundo empresarial a gente criou uma joint venture, onde empresas trabalham juntos por um projeto único. E estamos mostrando não só para os brasileiros, mas para os gringos também,
que somos o futuro do business, não só da arte marcial. E Você falou duas frases que dá para a gente atrelar a duas máximas que tem no mercado corporativo, né? Quando você fala que o resultado é o patrão, sim, a gente consegue atrelar naquela questão que o mundo corporativo fala muito, que a única coisa insubstituível numa empresa é o lucro. Ou seja, você tem a tomada de decisão para que você tenha o lucro. O resultado basicamente é isso, né? A vitória ali, vocês conseguem perpetuar o que vocês fazem. E a questão do sócio é uma outra máxima que tem também, que é quem tem sócio tem patrão. Então você consegue equilibrar as coisas dos dois modos.